Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula no nosso curso de Teologia Bíblica aqui da Faculdade Vitória em Cristo. Continuamos aí a nossa jornada de estudos sobre os Evangelhos. E na aula de hoje, continuando aí sobre o Evangelho de Lucas, temos por título O Começo do Evangelho de Lucas, ou como aparecerá na sua tela, começa o Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo de número 20. E aí, como você já sabe a nossa metodologia, vamos começar projetando aí na sua tela os textos que a gente vai poder fazer uma leitura e comentar. Então eu coloquei assim no ponto de número 1. Começa seu texto como era descrito os textos do ministério profético do Antigo Testamento. Então veja, começa agora o Evangelho de Lucas. A gente tratou sobre a narrativa da infância de João Batista, a narrativa da infância de Jesus, e agora propriamente ele dá um pontapé inicial ao seu evangelho. E o dado curioso, nós já pontuamos isso em aulas passadas, é que o Evangelho de Lucas, ele parece que ele considera aquela dobradiça do Antigo para o Novo Testamento, inclusive pontuando alguns elementos que nos fazem acreditar que é isso mesmo. Por exemplo, temos agora, no capítulo de número 3, e o versículo de número 1, um chamamento para o evangelho, para o ministério de João Batista, muito próximo, muito semelhante ao chamamento dos profetas do Antigo Testamento. Atenção para o texto, capítulo de número 3, versículo de número 1 diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconides, e Lisânias, o tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Olha que coisa interessante. Se você observar esses versículos iniciais, capítulo 3, do versículo 1 até o 3, você vai observar que ele é muito parecido com a maneira com a qual Deus chamava os profetas do Antigo Testamento, dando o nome do rei, dando o nome do monarca, dando aquilo que estava acontecendo na contemporaneidade política da ocasião, e por fim você tem o nome do profeta e a ascendência dele, ele é filho de alguém. E aqui você tem o mesmo chamamento para João Batista, ou seja, o Evangelho de Lucas está querendo nos colocar diante de uma realidade do Novo Testamento, é claro, mas sem deixar de considerar que o que está acontecendo não é uma ruptura, mas sim uma transição, ou melhor dizendo, uma continuidade no ministério do profeta João Batista. Portanto, aí fazendo esse link, né, essa união, esse casamento, essa solda entre o Antigo e Novo Testamento. É importante que isso fique claro. Vai aparecer na sua tela, eu coloquei aí o ponto de número 2, que eu coloquei assim: o ministério de João Batista em Lucas, ele é diferente dos demais evangelhos ou dos demais evangelistas. Isso porque Lucas destaca aspectos sociais no seu batismo. Então veja bem, eu já falei isso para vocês, que uma das teologias principais do Evangelho de Lucas é destacar o aspecto social da fé, não o aspecto salvífico da inclinação social, mas sim como decorrente do entendimento a respeito da salvação, a prática social. E o Evangelho de Lucas, ele vai dar grande importância para esse tema. Aliás, teremos outras aulas posteriores para a gente poder trabalhar efetivamente essa questão. Por ora, faz-se necessário entender que ele já coloca aquilo que ele vai desenvolver nos próximos capítulos do seu Evangelho no ministério de João Batista. Então, se você fizer uma leitura colunada no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e agora no Evangelho de Lucas, você vai observar que nos dois evangelhos anteriores, ou seja, Marcos e Mateus, João Batista não traz nenhum tipo de implicação social à realização do seu batismo. Somente no Evangelho de Lucas há esse esbarro, essa implicação social, como sendo algo designado pelo evangelista Lucas para os seus leitores. Então, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, observe os critérios através dos quais João Batista fala ao seu público. Diz o versículo de número 10, e a multidão o interrogava dizendo, que faremos? Verso 11, e respondendo ele disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram, mestre, que devemos fazer para ser batizado? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado? E chega agora uns soldados romanos,
o interrogaram dizendo, e nós o que faremos? E ele disse, a ninguém trateis mal por mal, não defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo ou com o vosso salário. Percebeu? Veja, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, João Batista não exige isso do seu público. O que João Batista exige, de maneira resumida e ampla, é arrependam-se dos vossos pecados. Quais pecados? Que pecados? O Evangelho de Lucas, ele lista de maneira mais extensa e delimita a natureza do pecado ao qual João Batista está denunciando. E, pasmem, senhores, esses pecados são pecados de ordem social, ou seja, aqui o público que se apresenta a João Batista e é requerido a oportunidade de se batizar, João Batista então diz, pegue a sua roupa que você tenha mais e compartilhe para quem não tem. Não cobra tributo além da carga específica pré-estabelecida. E vocês, soldados romanos, não defraudem ninguém e acostumem-se com o vosso salário. Então eu perguntaria isso para você, né? Dando uma pausa aqui no nosso encontro de agora. Então eu fico a pensar, seria isso uma das principais implicações para se obter ou não se obter o batismo de João Batista? Certamente que não, mas o aspecto social para o evangelista Lucas é muito importante. E diante dessa realidade, diante dessa circunstância, faz-se necessário a listagem tal como está no seu evangelho. Não quero dizer com isso que não está em posições adequadas, de acordo com o que o evangelista está escrevendo aqui a respeito de João Batista, nos impossibilita de obter a salvação, mas certamente após a confissão do senhorio de Jesus Cristo, essas questões que estão sendo observadas por João Batista, precisa ser imediatamente analisada segundo a nossa vida cristã, tá certo? Então, fechando aqui esse parênteses, essa pausa, para a gente poder pensar praticamente, né, pensar na vida cristã sobre o lugar das obras sociais no processo da salvação e da continuidade do discipulado cristão, tá certo? Bom, continuando aí, eu coloquei ainda no ponto de número 2, e aparece aí na sua tela em destaque amarelo e sublinhado, como eu coloquei. Além disso, o batismo de João Batista no Evangelho de Lucas, ele destaca uma observação feita pelos pagãos, ou seja, pagãos estão interessados em obter o batismo, portanto, obterem o arrependimento e a entrada a Deus ou ao cristianismo ou à nação de Israel propriamente, se levarmos em consideração o contexto imediato. Quero dizer com isso que, se você observar o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, João Batista tem diante do seu público, tem diante de si um público quase que totalmente de judeus. No Evangelho de Lucas, porém, você tem um público de pagãos, ou seja, pagãos interessados em entrar para a fé judaica e, decorrente disso, para a fé cristã. Bem, a gente precisa nos manter antenados, por quê? Porque isso também é um tópico que vai reaparecer no Evangelho de Lucas. Então Lucas começa a sinalizar no começo do seu Evangelho o quanto os pagãos têm interesse em obter a salvação. E a porta parece estar aberta para essa gente. Digo essa gente com muito respeito, é claro, tá certo? Então, o ponto de número 3... eu coloquei algo também interessante, como você pode acompanhar na sua tela. Por fim, tem-se a parte em que Jesus é batizado, ou seja, ele é conhecido. Só então sai João Batista e agora todo o intento de Lucas recai sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, atenção, porque aqui vai ter uma espécie de continuidade ao Evangelho de Marcos, que nós já tratamos em aulas anteriores. Ou seja, a Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 14, que o ministério de Jesus só começa após a prisão de João Batista, ou após o sumiço de João Batista, ou seja, quando João Batista sai do cenário, inicia-se, portanto, o ministério de Jesus de Nazaré. E aqui você pode entender que há essa transição para que fique destacado, ou maior destaque, para a figura de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, e para o seu ministério público, portanto. Observe, por favor, que há o que a gente chama na teologia de um ambiente literário específico para Lucas, que sai de cena, que tira de cena,
João Batista insere o Senhor Jesus. A gente chama isso também de expediente literário. Observe na sua Bíblia, por favor, capítulo de número 3, versículo de número 20. E acrescentou a todas as outras ainda esta. Qual? A de encerrar João num cárcere. Então, diante da sua Bíblia, você consegue observar que no capítulo 3, versículo de número 20, João Batista acaba de ser preso. E no versículo de número 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem tenho me comprazido, ou em quem me comprazo, dependendo da tua versão. O que eu quero que você entenda aqui, para a gente caminhar para o final dessa aula de agora? Eu quero que você entenda que se nós dependêssemos apenas do Evangelho de Lucas para conhecer os processos relacionados ao encontro de João Batista e Jesus e, portanto, o batismo, a gente não teria nenhum tipo de base para poder legitimar que quem batiza o Senhor Jesus no Evangelho de Lucas seria João. Por quê? Porque o versículo de número 20, como nós acabamos de checar, o João Batista acabou de ser preso. Então, se ele acaba de ser preso, por que no versículo de número 21 Jesus é batizado se o batizador está encarcerado? Deu para entender? O que significa dizer que o evangelista Lucas, ele já começa a fazer a sua transição. Quero deixar claro que não há nenhum tipo de dúvida quanto àquele que batizou o Senhor Jesus. Quem batiza o Senhor Jesus é, de fato, João Batista. Só que Lucas, na sua expertise literária, ele já quer retirar o João Batista de cena para poder transitar com maior destaque para a pessoa de Jesus de Nazaré. Então a gente tem um relato complementar baseado especificamente no Evangelho de Mateus, no qual nós sabemos claramente que é João quem batiza Jesus. Aqui, no entanto, a gente tem uma possibilidade de se projetar uma confusão a respeito do batismo de Jesus. Mas digo e torno a dizer, nada pode entrar em conflito conosco porque temos outros evangelhos capazes de nos dar um relato bastante fidedigno. Isso aqui é aquilo que a gente chama de expediente literário. João sai de cena e entra, portanto, no cenário Jesus de Nazaré. E isso é tão interessante, por quê? Porque Jesus, ele começa a ser conhecido, ok? Já no relato da sua infância, já no relatório que Lucas dá com Jesus com 12 anos, agora na fase adulta, e só depois que ele se torna conhecido é que haverá, portanto, uma explicação.